algumas perguntas aqui. Ó, a Renata Nobre, a Renatinha perguntou se é seguro fazer retrovisão no sleeve. E aí? Eu não costumo fazer, porque geralmente quando o sleeve ele é bem estreitinho, você não consegue fazer a retrovisão no corpo, não costumo fazer. Agora, um sleeve um pouquinho mais dilatado, algumas vezes permite. Eu uso isso até como um critério para dizer que o sleeve está bem dilatado. Agora, uma coisa que eu às vezes gosto de fazer no sleeve é fazer uma retrovisão lá no antro, que daí você consegue ver bem aquela partezinha da incisura, que é onde o sleeve costuma estenosar. Então, quando tem um espaço bom no antro, às vezes eu faço uma retrovisão ali para ver o final do corpo chegando no antro e ver se não tem uma estenose. Mas no corpo do sleeve eu não costumo fazer. E você, Medrado? Não, eu concordo. Eu acho que eu ia comentar que a retrovisão ela vai bem onde cabe que se faça, né? Então, se você percebe que é possível fazer, então tem outras cirurgias também que você percebe que cabe fazer uma retrovisão, que vai te dar informação adicional, eu acho que eu faço, assim. Então, é bem caso a caso, assim, não tem uma regra específica, não. Mas, realmente, quando ele está bem estreitinho, fica difícil, né? Isso aí que o Medrado falou é bem interessante, ela dá certo onde cabe mesmo. Então, quando está muito tubuliforme, eu não costumo fazer, não. Agora, tem algumas... vou falar, uma situação onde eu consigo fazer retrovisão em tubo gástrico, em reconstrução de esofagectomia, porque às vezes o tubo não fica tão tubuliforme assim. Ele Sim. vai, enfim... cirurgias antigas, às vezes aquele estômago ali transplantado para o tórax vai ficando mais larguinho e dá para fazer sem dificuldade, mas assim, é sem dificuldade. Se der, deu, se não der, não forçar, né? não vale a pena. Tem uma pergunta do Bruno aqui, do Bruno Martins, ó. Podemos chamar o coto jejunal fechado da anastomose esôfago jejunal de alça aferente? Ela seria a alça aferente. É a que chega no estômago, né? E a eferente é a que sai. Agora, ela não está vindo de nenhum lugar, porque ela está com o coto fechado. Então, eu acho que não é errado. Mas você pode chamar também de alça em coto cego, em fundo cego. Né? O que vocês acham? Eu uso muito coto jejunal, é a maneira como eu uso. E às vezes, assim, da bariátrica, assim, eu uso coto jejunal e alça alimentar, ao invés de ficar usando a alça eferente, né? Acho que fica mais claro. Eu sempre que estou com os residentes falo muito que o importante do seu laudo é que você dê as informações que você precisa e que quem receba, leia e entenda o que está escrito. Se você vai fazer de um jeito ou de outro, aí vai ter as peculiaridades. Assim, eu sempre digo, ó, vocês vão se desenvolver e vão fazer do jeito de vocês. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que quem lê entende o que está escrito. E aí, se você coloca como alça alimentar, eu acho também que fica bem claro, o coto jejunal fica bem claro. Talvez nessa situação, se você colocar alça aferente, de vez em quando alguém se pergunta o que é aferente, o que é eferente. Parece bobagem, mas acontece. Quanto mais simples o laudo ficar, eu acho que é melhor nesse sentido. Quanto mais claro ficar, né? E isso aí que o Medrado falou é uma coisa bem interessante, assim. Quando eu estou com os residentes, eu costumo falar que não adianta você fazer um exame espetacular se o seu laudo não... A pessoa que pega o laudo tem que ser capaz de enxergar o que você enxergou com seus olhos ali. Então, acho que foi um dos motivos da gente pensar nessa live de anatomia alterada, e a gente tem dificuldade, às vezes, em montar um bom relatório com outras situações. Só continuando aqui, a pergunta da pinça, algumas pessoas colocaram aqui no chat que realmente fazem a medida do coto gástrico com pinça, porque pinça de biópsia aberta. Vale a dica de saber o tamanho da sua pinça de biópsia, para você estimar direitinho. Vocês fazem como? Com pinça também? Eu acho que é o mais prático, né? Muitas vezes até vem algum pedido de biópsia, então você já está com a pinça ali, você tem que saber o tamanho da sua pinça. Eu acho que o mais importante é isso, né? Saber o tamanho da sua pinça e aí, obviamente, vai tamanho de pinça, né? Com isso você consegue inferir, pelo menos estimar, né? O que não dá para acontecer é não ter nenhum tipo de parametrização e às vezes inferir com base, assim, às vezes uma impressão que é difícil você ter só com uma imagem, né? Então fica aquela confusão de o que foi, o que tinha aí, é isso mesmo, tal. Então algumas vezes eu já tive essa situação assim de receber
até perguntas de colegas, veja o que você acha desse laudo, olha essa anastomose aqui, você acha que isso aqui tem 4 centímetros? Falou, caramba, 4 centímetros eu acho que não tem, mas assim, é coisa, se você pega uma foto e você tira de muito próximo ou de mais distante, às vezes sua noção de espacial em relação ao tamanho da anastomose vai ser diferente, né? Então, nem sempre é assim, você tem que confiar realmente em quem fez o exame e de forma pragmática, talvez a pinça ali do lado da anastomose vai ser o que vai ser mais útil para ter essa ideia de objetivar de alguma forma ali o tamanho, né? Também acho que é o mais fácil. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Medrado. Você acha que a gente sempre deve colocar o tamanho da anastomose quando você está laudando uma cirurgia de bypass, ou só naqueles pacientes que estão fazendo uma avaliação por reganho de peso? Você tem costume de colocar sempre? Como é que você faz? Eu tenho o costume de colocar sempre, assim, nem sempre você consegue, por mais que você converse ali com o paciente, entenda direitinho o que está acontecendo, e às vezes até vem um pedido realmente direcionado para poder fazer todo esse tipo de avaliação, né, e realmente tem alguns colegas que são bem cuidadosos e pedem para descrever isso no laudo, eu acho que eu tento colocar, porque até para fins prognósticos, às vezes ele pede um ano, ele pede um segundo, pede um terceiro, acho que a anastomose está aumentando, você está ganhando o peso por conta disso, então acho que até para fins comparativos, eu acho que vale a pena ter essa informação. É interessante porque algumas situações, quanto mais próximo da objetividade a gente conseguir ficar, melhor. Então, isso é uma informação que tem um impacto prognóstico, às vezes, para os pacientes, né? Muda a história natural daquele paciente. Então, só não pode ser como o Bruno até comentou aqui, colocou dizer aqui, como ampla, anastomose né? ampla. Ampla serve para outras coisas, né? Você pega uma anastomose de cólon, tudo bem, ampla vai fazer pouca diferença, né? Mas para bariátrica, não. Ampla não dá. Vamos lá, pessoal, mandem perguntas aí. E tem um monte de pergunta aqui, outra da Renatinha. No sleeve, não, perdão. Como avaliar a hernia hiatal no sleeve? Fala aí, Ivan, o que você acha? Eu avalio do mesmo modo, né? Às vezes até me pergunto, será que a gente deve descrever ou não? Porque não tem mais muito o que fazer, né? Você não tem como fazer com duplicatura, você não tem como corrigir. Às vezes o cirurgião fica até bravo, você fica achando complicação aí para minha cirurgia, o paciente está super bem. Mas eu descrevo do mesmo modo, né? A gente consegue identificar bem a área do pensamento e a área da transição esôfago-gástrica. E eu descrevo como aquela medida, né? Eu coloco a transição esôfago-gástrica está a tantos centímetros do pensamento hiatal. Coloco no laudo, né? Se tem hérnia, eu coloco. Às vezes a gente vê um bypass que mais da metade do pouch está no estômago, né? Eu costumo descrever. É verdade. Eu descrevo Vocês descrevem também, ou não? às vezes, mesmo em bypass. Bypass em sleeve. Exato. É isso que eu ia comentar, que assim, não só o sleeve, mas o próprio bypass. De vez em quando a gente tem umas situações que você vê que... E aí fica aquela coisa, né? E aí? É informação pertinente? Talvez sim, né? Então, a gente ali está sendo realmente o médico que está examinando e laudando de forma objetiva o que está sendo visto, né? A parte interpretativa também nos cabe, claro, mas principalmente para quem vai receber esse laudo, vai dizer, bom, eu vou fazer o que com isso? O paciente está bem, como outras tantas vezes a gente vê pacientes com hérnias, às vezes super volumosas e, assim, oligossintomáticos, né, não operados, e ainda assim a gente escreve do mesmo jeito, fica super bem claro ali que se caso essa informação seja útil, ela deve ser usada, né. Mais uma pergunta. Helena, talvez eu não fale certo, Helena, não sei se é Traeger, enfim, a Helena mandou a seguinte pergunta: dá para concluir o bypass como gastroplastia redutora em Y de Roux, capela? Eu não costumo usar o capela, né? Porque o capela, por definição, era aquela cirurgia antiga onde a gente colocava anel, fazia gastrostomia, era de uma forma feita de forma aberta. Então, eu acredito que o ideal atualmente seja a gente chamar de bypass, né? Chamar de gastroplastia em Y de Roux também eu acho que está correto, mas o que eu costumo utilizar é a nomenclatura mais utilizada na literatura, que é bypass gástrico em Y de Roux. Eu já fui um pouco mais assim descritivo e aí descrevia como gastroplastia e tal, e aí, em Y de Roux até na conclusão mesmo dos laudos, mas eu concordo, eu acho que cada vez mais eu descrevo gastroplastia redutora, enfim, e aí deixo algum detalhamento para realmente
deixar claro qual é a cirurgia, enfim, mas eu acho que cabe, com certeza cabe. Agora, concordo com você, não usaria o Capella. Ó, tem um monte de elogios aqui, eu vou agradecer. O Rafael Guimarães, aula prática, rara, muito ilustrativa, de altíssimo nível, assunto excelente, didática legal. Tem uma turma aqui de Goiânia, obrigada, gente. Aí Valeu, não pessoal. vale, Obrigado. porque aí tem viés. Mas tem mais pergunta aqui, olha só. O André Osséia colocou que o cirurgião não descubra o quê? Que agora eu me perdi aqui no chat. E Paulo perguntou, vocês descrevem fios cirúrgicos nos laudos? E a Cláudia perguntou que ela escreveu que ela sempre faz primeiro a avaliação da ostomia e depois descreve o coto retal, se tem algum motivo para inverter. Na verdade, não. É só seguindo aquela lógica de descrever de proximal para distal. Então, anatomicamente, o que está mais próximo de nós quando a gente vai começar uma colostomia é o canal anal. Então, normalmente, mas isso descrevendo os dois de forma correta, acho que é o mais importante. Não sei vocês. Eu também acho que faz diferença. E eu acho que vocês também não descrevem faz, fios? Eu descrevo bastante fios, assim, prensa de anastomosis, fio de sutura e tal, eu sempre escrevo. E, assim, às vezes é interessante que a gente, às vezes, vê realmente fios, assim, com resíduo e muito sujo, né? Então, assim, esse cenário, assim, quando eu vejo um fio que eu vejo que é até fácil de remover, eu até removo, se tiver uma tesoura fácilzinha ali que você vai, corta e tira. Não é uma coisa que eu gosto de ver o fio, não. Eu não só percebo, me incomodo e até removo quando possível. Eu costumo descrever no corpo do laudo, mas se ele não for uma coisa importante ali para o paciente, eu não coloco na conclusão também. Quando eu descrevo anastomose, eu coloco que tem fio de sutura visível, mas não valorizo tanto. Eu faço isso muito, assim, eu gosto de descrever tudo que eu vejo, assim, eu faço isso desde sempre, mas nem tudo eu coloco na descrição. Se a pessoa tiver, assim, for ler o corpo do laudo, encontra ali, vamos dizer, detalhamento das alterações. Realmente, na conclusão, eu concluo com o que tem de mais importante ali. Às vezes, a gente descreve vários detalhes, mas para fazer um laudo caprichado, uma descrição melhor. E às vezes a pessoa vai ver a foto, o que é aquilo que tinha na foto, vai assim. ficar em dúvida, daí quando vai no corpo vê, não, isso é um fio de sutura. Acho que é importante. Um granuloma, um fio de sutura, alguma coisa assim. Ó, Cláudia deu parabéns, Roberta deu parabéns, João Vitor Vicentini deu parabéns, e tem a pergunta, como descrever as funduplicaturas? Eu acho que isso aí pode ir para uma outra live. Para a próxima live. E tem um post muito legal no site, que foi o Bruno Martins que fez. Só dá uma pesquisada lá, que tem todos os tipos de alterações das funduplicaturas, que vale a pena dar uma olhada. Mas realmente essa é uma aula que vale a pena ser vista, porque, ou discutida, porque realmente é uma série de pontos. Não assim, é fácil. Assim, durante a preparação dessa atividade, eu fiquei pensando assim, quantidade de cirurgias que às vezes a gente se depara, e assim, como são cirurgias mais raras, né, a gente falou um pouco das mais comuns aqui, mas que você para e fala, meu Deus, que é isso aqui, entendeu? Foi o que fizeram. Assim, vocês que são cirurgiões, às vezes é um pouco mais fácil, não, já vi uma descrição assim, mas algumas vezes eu já cheguei assim e falei, cara, eu não faço a mínima ideia que cirurgia é essa, velho. Uma cirurgia muito estranha aqui, às vezes o paciente foi reabordado, tá? Eu faço descritivo. Se eu tiver um colega que eu possa consultar, mas faz algum sentido para você essa anatomia aqui faz isso, aquilo, outro? Faz, tem a cirurgia descrita para não sei quem e tal, que faz. Dá para saber todas as cirurgias, né? E, sim, a gente tentou falar das mais comuns, né? Mas, enfim, o mais importante é saber as mais comuns, né? E, ó, tem uma pergunta aqui que eu vou só inverter aqui uma sequência. Como vocês descrevem a cirurgia de Duhamel Haddad? A cirurgia de Duhamel Haddad é uma cirurgia diferente, que você mantém ali um coto do reto, retira a parte dilatada aí do sigmoide, eventualmente vai uma parte do reto, tira uma parte do colo esquerdo, e assim, fica um tubo aqui, você desce aquele outro tubo do lado,
e faz uma anastomose laterolateral extensa ali. Fica muito parecido com uma bolsa ileal, mas não é um ilho ali, né? Você tem um coto retal e tem uma alça de colo. Então, eu descrevo como anastomose laterolateral, descrevo a linha de sutura, descrevo que o reto termina em fundo cego, que aquilo é compatível com a cirurgia de Duhamel Haddad. Normalmente tem no informe clínico, então é mais ou menos isso. Acho que é isso aí, né? Coto retal em fundo cego e anastomose lateral no reto distal. Eu acho que eu tento sempre fazer isso, Tânia, assim, como eu estava comentando para vocês, assim, obviamente a gente já tem uma boa experiência ao longo dos anos com anatomias cirúrgicas, né? E eu conheço várias, assim, algumas a gente sabe que são mais raras mesmo e outras entraram em desuso, mas de vez em quando chega um paciente que foi operado há muitos e muitos anos atrás, com técnicas que estão em desuso e que você precisa saber mais ou menos o que está acontecendo, ou pelo menos informar para quem te pediu o que está acontecendo. Então, às vezes eu faço um laudo descritivo. Se eu não souber exatamente qual é aquela cirurgia, eu faço um laudo descritivo, entendeu? E o importante é que fique claro que no laudo descritivo a pessoa entenda o que está acontecendo. Então, tem outras cirurgias que a gente tem visto menos, mas talvez até você veja bastante também o próprio merendino, né? Também é uma cirurgia que, de vez em quando a gente vê, é aquela coisa, você vai ter que descrever o que você está vendo, tal trecho de tantos centímetros assim, anastomose assim, assim. Então, eu acho que o mais importante é isso, assim. Claro, se vem uma coisa bem estruturada, se o paciente está em segmento ali, num centro que você trabalha, ou que vem um pedido bem documentado, para você entender o que está acontecendo, isso facilita, com certeza. Você conversa com o paciente, às vezes o paciente sabe te dizer, ó, fiz a cirurgia assim, assim, assim. Mas, assim, não raro, eu pego o paciente que fala, eu operei de alguma coisa aí que acho que foi uma úlcera, mas tirou alguma parte do seu estômago? Não, não tirou. Aí, tipo, tirou, aí não, tirou. Aí você não sabe, assim, tipo, o cara não sabe se tirou, não tirou, que foi, fizeram uma rafia, se, esse cara, assim, acontece nesse tipo de situação, né? Então você fica realmente dependendo do que você encontra e sendo bem descritivo, né? Eu acho que o mais importante é isso. Ó, tirando a dúvida que o André Osséia tinha escrito, não deixa o cirurgião saber. Aí eu falei, gente, saber do quê? Ele escreveu a retrovisão no sleeve. Ó, Givago mandando parabéns, Nutiane parabéns, a Dani Batista lá do Pará mandando parabéns. E tem uma pergunta da Laís Teixeira. Vocês escrevem na conclusão se a anastomose está alargada? Talvez ela tenha falado da No bariátrica, bypass, né? provavelmente, né? É. Eu não costumo escrever isso também, porque às vezes a paciente está perdendo peso bem, não tem nenhuma queixa, você vai criar um problema, né? Um problema. É aquela mesma coisa de colocar anastomose ampla num bypass, onde o objetivo é ter uma anastomose um pouco menor. Acho que se você for descrever, o jeito mais elegante, digamos assim, é você colocar a medida estimada da anastomose. Estimada. Né? No corpo do laudo, Anastomose às vezes, deixa lá e... Isso, tamanho aproximado de tantos milímetros. E, ó, uma pergunta do Ayrton Neves. Vocês descrevem a distância em centímetros do final da linha de grampeamento até o piloro no sleeve? Não, eu Eu não não faço faço guilhotina. assim. Né? Que, Não faço guilhotina teoricamente, também, não. você não fez nenhuma ressecção, né, da parte longitudinal ali do estômago, né? Ele está com a medida preservada. O importante do sleeve é o diâmetro, né? Se ele está um pouco dilatado ou não. E, ó, Eu acho que você Jacques falou uma coisa Barbosa... interessante, Ivan, assim, eu sempre digo que assim, o mais importante é que a gente vai descrever sempre são coisas que vão ser úteis. Às vezes a gente também se apega escrevendo coisas demais e que são totalmente inúteis para quem vai receber. Então, acho que assim, é importante ter essa interface boa com quem te pede os exames, né? Então, assim, acho que as atividades multidisciplinares são fundamentais no desenvolvimento de uma equipe, enfim, que trabalhe com endoscopia também. Para todo mundo isso é interessante. Se alguém me fala assim, eu quero saber a partir de agora quantos centímetros tem ali, porque isso para mim vai ser importante, porque a partir daí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou avaliar, eu vou começar a descrever, né? Eu acho que o importante é que a informação seja útil, para também a gente não ficar se perdendo em fazer laudos extremamente detalhados e que não servem para nada, assim, né? Então, acho que é um ponto também que eu sempre valorizo na confecção do laudo. Parabéns do Jacques Barbosa, Givago,
Marco Schmidt. Quem está perguntando quando vai ser a próxima aula? Vixe, né? Ao Marco, aguardamos novas aulas. E tem mais duas perguntas aqui. Camila Cincos, como diferenciar a hernia atal da bariátrica com banda? Para você diferenciar é a presença da banda. E quando você chega lá, a imagem é de uma hérnia de hiato. Você fala, nossa, isso é uma hérnia enorme. Agora, quando você faz a retrovisão, ao invés de você ver aquele card alargado, o hiato esofágico alargado, você vai ver aquela bolachona que o Medrado mostrou. Eu acho que são cirurgias que a gente tem encontrado bem pouco, né? Eu estava até falando a gente estava conversando sobre esses assuntos ontem e realmente, assim, o anel, por exemplo, a gente tem visto super pouco. Às vezes que a gente tem visto por pacientes que complicaram, que há uma solução de retirada, mas enfim, normalmente há uma capacidade de diferenciação. Normalmente o paciente tem informação, assim, o paciente da bariátrica é um paciente diferente, assim, no sentido de que eu acho que ele sempre está muito bem informado, ele sabe exatamente descrever o que foi que ele fez na cirurgia. Então, assim, ele vai saber te dizer o que aconteceu na grande maioria das vezes, né? O que foi que ele fez, se ele colocou banda, se ele colocou... Então, isso te ajuda, claro. Vão ter situações que você pode ter alguma dúvida, acho que até pode, mas, assim, essa é uma situação que eu não vejo muito como ter dúvida, né? Normalmente é bem claro, assim, realmente a banda é bem espessa, né? Você consegue perceber que é bem... chama bem a atenção, né? Gente, eu acho que assim, a gente pode encerrar na próxima pergunta, mas tem uma lista aqui de parabéns. Eu vou falar o nome de algumas pessoas. Ó, o Pedro Omar Valadares mandou um abraço do Amapá para a gente. Obrigado. O André Alceia mandou parabéns. Nelsinho Miyajima mandou um parabéns aqui para nós. Oh, que honra, hein, doutor Nelson? Olha só, que é isso, hein? Renata Lugal, Luciana Estabá, Laís Teixeira, Fabiana Celone, Leandro Regina, Paulo Braga mandando parabéns. Olha, assim, obrigada de verdade pelo carinho de vocês. E eu acho que a gente pode encerrar com a pergunta do Paulo, que é uma pergunta boa aqui, ó. Quando não tem na solicitação o exame, o tipo de cirurgia que o paciente fez, e aí? Alguma dica? Eu acho que é o que você comentou, né? A gente conversar com o paciente. Se ele não tiver a menor ideia do que foi feito, isso é frequente. Quem trabalha com SUS sabe que isso é frequente. É você ir passo a passo, vendo o que está faltando, vendo que tipo de anastomose foi feita, como foi feita a reconstrução. Às vezes você não sabe o nome daquela técnica específica, mas você vai descrever que foi uma gastrectomia, que tem anastomose tal, né? Ou que foi uma colectomia com anastomose no látero lateral, no reto distal. E depois, na dúvida, você pode montar a anatomia na sua cabeça e dar uma pesquisadinha na internet antes de finalizar o laudo, né? O importante, eu acho, é você estudar bem o que você está vendo, entender a anatomia endoscópica e depois você pode fazer a descrição com calma, né? Acho que esse é Eu concordo totalmente, Bruno. A melhor conduta. Concordo, eu concordo também. Totalmente. Aquela sistemática de proximal para distal, descrevendo as presenças, as ausências e os tipos de anastomose, é o que ajuda a gente a se desenrolar quando a coisa tá confusa e quando a gente não sabe o que aconteceu. E, ó, ganhamos mais 2 parabéns aqui do Rafael Magnante e do Gustavo Luiz. E tem uma turma boa. Gente, olha, obrigada mesmo, viu? Por acompanhar aqui a live. Acho que a gente pode ir caminhando para o final da nossa live. Muita gente comentou, agradeceu por trazer um assunto prático do dia a dia e a gente está preparando aí um material bem interessante de endoscopia do dia a dia. Eu acho que em breve a gente vai fazer um barulhinho aí nas redes sociais. E pedir para o pessoal também assinar o nosso canal ali no YouTube, né? Que sempre que tiver novidade, vocês vão ser avisados. A gente vai tentar trazer bastante coisa, temas bem interessantes do dia a dia, né? Para compartilhar aí com todo mundo. Gente, ó, mais uma vez, muito obrigada em nome da equipe toda da Endoscopia Terapêutica. Foi um prazer gigantesco ter vocês aqui nessa segundona. Boa semana para todo mundo. Bom feriado para nós também. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, viu? Dani. Tchau, Medrado. Tchau, tchau.